Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Oi, bora recapitular leão. A gente entende que leão vem do elemento fogo. O elemento fogo está conectado à nossa identidade, à nossa sensação de pertencentes ao espírito. De alguma forma é ele que nos aquece, ele que nos dá o sentido de vida. É um elemento voltado para a vitalidade. Em Áries a gente encontra o fogo cardinal, aquele que inicia, aquele que representa a nossa primeira respiração. Em Touro a gente encontra o nosso corpo e aquilo que a gente tem como talentos. Em Gêmeos a gente encontra a capacidade de pensar e de nos relacionar pela palavra. Em Câncer a gente encontra a nossa família, o nosso primeiro contato com mãe. E em Leão a gente se percebe como uma identidade separada do todo. Aqui a gente começa a construir o nosso próprio reinado e o nosso próprio sentido de centro, porque aqui a gente encontra o fogo fixo, um fogo que pode ser simbolizado por uma lareira. Uma pessoa que constrói identidade, ela age na vida como uma lareira. Ela consegue centralizar outras pessoas nela. A gente consegue ver isso de uma forma mais natural nos leoninos, mas isso pertence a todos nós como seres humanos, essa capacidade. A gente entende que leão vem da polaridade yang, portanto é objetivo. O elemento fogo e o elemento ar representam o lado objetivo, o lado masculino da vida, aquele momento onde a gente pega o que a gente é como ser espiritual e age, e vai para o mundo externo. E uma questão aqui que a gente pode ver em relação à identidade e à personalidade. A personalidade a gente pode dizer que é aquele momento onde a gente age de acordo com a necessidade. Se você está conversando com uma determinada pessoa, você está com alguma determinada personalidade. O objetivo aqui é, tudo bem, a gente agir nessa adaptação, tá certo, faz parte, mas que a identidade única que vibra dentro de cada um de nós esteja sempre no centro. Daqui a gente emana e a partir daqui a gente vai se adequando às conversações e ao que for necessário. Então, da identidade a gente age de acordo com a personalidade necessária para o momento. Mas se a pessoa não tem uma conexão com a identidade, é como se ela fosse oca. É muito importante essa conexão com o coração, com o fogo fixo de leão, porque senão a pessoa fica muito moldável a tudo. E aí ela foge de si mesma e acaba não compreendendo, na verdade, quem ela é. Fica muito na adaptação, sabe, para poder se sentir incluída. Então é importante isso. E nessa jornada de busca pela própria identidade, que a gente chama de jornada solar, é um tanto complicado. Porque quanto mais você constrói a sua própria identidade, quanto mais você avança no seu caminho solar, mais você se sente isolado. Não no sentido de estar isolado do mundo, mas de que apenas você e o seu eu superior vão compreender você mesmo. Apenas. Isso pode trazer um pouco de solidão para o nosso caminho. Porque por mais que tenhamos amigos que, nossa, a pessoa parece que me entende, maravilha. Às vezes entende mesmo. Porém, no fim das contas, existem coisas que a gente precisa manter apenas para nós mesmos, porque ninguém conseguiria compreender. Isso, de alguma forma, traz a necessidade da fidelidade com a gente mesmo, com aquilo que você sente, com aquilo que você é. Porque senão, ninguém vai fazer isso por você. A gente encontra em Leão a criança divina, que é aquela parte nossa que se sente integrada com o sagrado, que todos nós temos em si. Somos filhos do sagrado. A gente encontra aqui o plexo solar, porque o signo de Leão é regido pelo Sol, e no plexo solar a gente consegue compreender de uma seguinte forma. A gente encontra aqui o ego precisa ser fortalecido, mas o orgulho, ele deve ser de alguma forma relativizado. Ele, até certo ponto, é a sua proteção, para poder ninguém te tratar de qualquer forma, mas ele pode ser também um aprisionador, onde nada penetra nesse ego, então a pessoa não consegue se relativizar. E qual é a necessidade dessa relativização no movimento espiritual? Se a gente está indo em conexão em direção ao uno, ao todo, ao sagrado, a gente precisa ter abertura
para integrar outras coisas. Porque o sagrado ele não vai ser exatamente como a gente queria que fosse. Ele une e engloba tudo. Então, para poder a gente ir nessa direção, a gente precisa caminhar na compreensão de que tudo precisa ser englobado. Tudo. A gente pode relacionar também o ego como o rei, no sentido de você, como centro de si mesmo, vai de alguma forma ordenar todos os personagens que habitam dentro de você, todos os deuses. Não no sentido da pessoa ser fragmentada, no sentido de existe uma parte sua que precisa ser nutrida emocionalmente, existe uma parte sua que quer se satisfazer materialmente, existe uma parte sua que precisa ir para o mundo, avançar e abrir caminhos, existe uma parte sua que precisa de alguma forma compreender o intelecto humano, estudar, ler e aprender, e tudo isso de alguma forma precisa ser administrado pelo rei, precisa ser administrado pelo ego. Como se cada planeta dentro da gente representasse um personagem. Então a gente entendendo o signo de Marte, o signo de Vênus, o signo de Mercúrio, o signo da Lua, o signo do Sol, a gente vai entendendo as nossas partes, os nossos atores internos. Todos eles de alguma forma precisam interagir entre si em harmonia, mesmo que existam conflitos entre eles. A compreensão do funcionamento deles no mapa de cada um é de vital importância, para poder a pessoa não ficar também como um cabo de guerra, porque eles fazem isso com a gente. O inconsciente vai trazendo atritos para a gente, para poder a gente ir crescendo em consciência. Se a gente ficasse só num quarto, no ninho e em família, a nossa consciência não se expandiria. A gente também vê o Sol associado ao nosso pai pessoal. Esse pai pessoal, quando ele não é presente, a gente consegue encontrá-lo em figuras ao nosso redor. Uma figura que você admira, uma figura, um chefe, por exemplo, uma figura paterna que aparece na sua vida. Isso é muito comum de ser projetado nos relacionamentos. Tanto mulheres quanto homens que se relacionam com homens podem projetar esse pai, essa falta paterna em outro homem. E aí ela joga o rei que deve ser conquistado por ela mesma, por ele mesmo, nesse homem ao lado. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. O caminho do desenvolvimento do signo do Sol precisa ser construído, porque caso contrário a pessoa vai vivendo sempre no mundo da Lua. Já falei isso, eu vou reforçando. O signo da Lua ele costuma ser muito mais forte se a pessoa não viver uma vida com consciência, em direção ao Sol. Na visão dos antigos, Sol e Lua tinham o mesmo tamanho, porque a nossa visão para o Sol e para a Lua cheia, realmente eles possuem o mesmo tamanho. E aqui a gente entende que o Sol pode ser visto como um representante simbólico do espírito, a Lua como uma representante simbólica da alma, que vai nos trazendo símbolos para poder a gente caminhar em direção à compreensão direta do espírito. O espírito é objetivo. A Lua, a alma, ela é subjetiva e vai nos ensinando através dos símbolos que a gente encontra nos sonhos e ao nosso redor. E nessa jornada a gente vai integrando os 12 signos com a ajuda da alma, onde o ego precisa, mais uma vez reforçando, se relativizar e se abrir a novas experiências, porque o sagrado sabe o que a gente precisa mais do que a gente mesmo. É muita prepotência o ser humano achar que sabe tudo o que precisa na vida. Existe uma força muito maior que nos ordena. E na integração dos 12 signos, a gente encontra a quinta essência. A quinta essência ela é perfeitamente descrita no paradigma do sentido, onde a gente realmente consegue integrar os 12 signos e agir em criação junto do espírito na quinta dimensão. Na quinta dimensão a gente alcança o quinto chakra, o chakra laríngeo, o chakra da fala, o chakra da palavra. E o verbo se fez carne. Então, na quinta dimensão, a gente cria junto do espírito de acordo com o nosso sentido pessoal, e é aqui que a gente encontra realmente o livre-arbítrio, mais uma vez, descrito no paradigma do sentido. E por fim, antes de seguir para a Virgem, existe mais uma figura que representou um herói solar, de exemplo para todos nós, o próprio Jesus. A história dele também pode ser vista como uma história de jornada solar. Ele veio
se conectou com a própria identidade, que está conectada com o sagrado, e ali ele começou a viver uma vida onde ele estava cumprindo uma missão, ele estava cumprindo um dever, ele estava trazendo uma dimensão de consciência para gente. E Jesus é conhecido também como o Leão de Judá. Acredito que é por conta da descendência dele, da tribo de Judá, não tenho certeza. Jesus, como um herói solar, veio representar o que o ser humano consegue alcançar sendo filho do sagrado. Por exemplo, Simba é um herói solar, Jesus é um herói solar. Tudo isso a gente consegue ver de forma simbólica na construção da nossa identidade, da nossa vida. Não é à toa que Jesus é exemplo para muitos há mais de 2000 anos. Salve o leão de Judá, ouço o leão rugir. Salve o leão de Judá, ouço o leão rugir. Salve o leão de Judá, ouço o leão rugir. Salve o leão de Judá, ouço o leão rugir.